Oi pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Todos bem? Espero que todos bem, todos tranquilos. Hoje eu vou gravar esse vídeo assim como eu prometi, para fazer uma revisão para vocês de produção, né, para nossa NP1, tá? Que não tivemos, né, devido ao Covid, mas agora teremos, tá? A prova tá bem simples, vocês fizeram a NP2, tá? Mesmo estilo, tá? Então tá bem tranquila, certo? Lembrem de revisar o questionário, mas vamos lá, revisãozinha. Eu vou falar um pouquinho rápido, tá? Vou evitar mostrar muita figura e tudo e tal, porque tanto é pra vocês já saberem disso, vocês já têm anotado no caderno e tudo e tal, os slides, como também porque você vai ficar muito longo, né? Foram 4 ou 5 aulas que eu dei pra vocês, e aí, se eu vou ficar falando a aula toda, né, vai ficar muito longo, tá? Então, eu vou tentar ser rápida. Vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam lá no chat, tá? Então, a sociedade... Bom, para começar, a gente começou pela definição de fertilidade, né? A mais utilizada é que é um casal que passa um ano tentando engravidar, tendo relações sexuais frequentes, sem conseguir conceber gestação, tá? E sem uso de contraceptivo. Basicamente isso, né? Aí a gente falou um pouquinho de fertilidade masculina. Lembrando, né, lá, testículo, qual é o caminho do espermatozoide? Testículo, epidídimo, ducto deferente, aí passa pelas glândulas acessórias, vesícula seminal, próstata, glândulas bulbouretrais, vai pela uretra e é ejaculado, certo? Esse é o caminho normal. Aí eu falei um pouquinho do tamanho do testículo, falar um pouquinho sobre a hidrocele, né, que é quando tem líquido no testículo, é um fator de infertilidade. Falei um pouquinho sobre o criptorquidismo também, que é outro fator de infertilidade, que quando os testículos não descem, eles permanecem na cavidade abdominal, tá? Aí a gente falou um pouquinho sobre as células do testículo, né, as células de Leydig, que são produtoras de testosterona, as células germinativas, que são as células que irão dar origem realmente ao espermatozoide, e as células de Sertoli, ou células de ancoragem, tá? Elas ancoram as células germinativas e elas fazem com que a testosterona, como é que eu posso dizer, seja acumulada lá e induz ela que dispara. Diz assim, célula germinativa, pronto, você pode produzir espermatozoides, ele já está na puberdade, tá? Então, é isso. E ela é o alvo do FSH. Basicamente isso. Bom, outro fator, que na verdade é o principal fator de fertilidade masculina, é a varicocele, tá? Que é a dilatação das veias do plexo pampiliforme. Essa palavrinha é meio difícil. E aí, a única forma de tratamento dela é cirúrgico, tá? Então, você faz a cirurgia pra diminuir, como se fosse uma varizes mesmo, tá? Mas essa é a ideia. Eu não vou falar muita coisa, tá? Mas eu vou soltar algumas perguntas e aí, se vocês não souberem responder, vocês procuram. E se vocês souberem responder, ótimo, significa que você lembra, né? O porquê que a varicocele causa infertilidade, tá? Então, procurem aí. Aí eu falei um pouquinho sobre a espermatogênese, mas acho que não vem o caso de revisar. O epidídimo, né, ele junta, aglomera os espermatozoides para serem ejaculados todos de uma vez, então ele fica... A produção de espermatozoides, ela é contínua, ela acontece o tempo inteiro, tá? E aí, mas você tá ejaculando o tempo inteiro, né? Então eles ficam lá guardadinhos no epidídimo e também é lá que eles... vão começar a ganhar motilidade. Até lá eles não têm motilidade, tá? Aí eu falei um pouquinho sobre os espermatozoides, problemas de cabeça, de cauda, dos cabeças e tudo e tal. Falei do acrossomo. Eu tô aqui olhando os slides só pra lembrar, tá, gente? Tudo que eu falei pra vocês. Bom, aí entra um pouquinho o que a gente falou de azoospermia, né? O que é a azoospermia? É falta de espermatozoides no ejaculado. Ou seja, o paciente ejacula, mas não tem espermatozoides no ejaculado dele. Isso pode ser por dois motivos. Pode ser vários motivos, mas existem dois tipos de azoospermia. A obstrutiva, ou seja, ele produz espermatozoides, mas existe alguma coisa que está impedindo o canal lá
alguma coisa aconteceu que não tá passando do testículo até a uretra, tá? Então, se tiver qualquer coisa nesse canal impedindo, é obstrutiva. Bom, e a outra, que seria a não obstrutiva, certo? Que significa o quê? Que ele provavelmente não produz espermatozoides ou produz uma quantidade tão pequena que você não consegue ver no ejaculado, tá? Na hora do exame. E é isso, certo? Existem esses dois tipos. A obstrutiva, né? O primeiro tipo, quais são as mais comuns? Ausência do ducto deferente, tá? E geralmente ligado à fibrose cística. E vasectomia, né? São duas bem comuns. A epididimite também é uma, tá? É obstrutiva. Não obstrutiva, qual é a mais comum? Cromossomo Y, né? Microdácios em cromossomo Y, é bem comum. Pacientes que tiveram alguma doença, alguma infecção durante a infância, e aí tem testículos infantis, né? Então, hipogonadismo hipogonadotrófico, tá? Que aí eles não produzem espermatozoides realmente. Pronto. Aí a ejaculação retrógrada, que a gente também conversou, né? A ejaculação retrógrada, gente, ela é quando o sêmen, em vez de ir para a uretra, ele volta para a bexiga. A gente sabe que a uretra sai tanto urina quanto sêmen, né? Então, tanto quanto ejaculado. E aí existe uma válvulazinha que controla isso. E aí, quando essa válvula não acontece, o sêmen pode, quando na hora de ejaculado, ele volta para a bexiga, tá? Então, isso é chamado ejaculação retrógrada. Tratamento não existe, basicamente não existe, tá? Ela é muito comum em pacientes acamados. E aí, o que pode ser feito? Você pode, ou o paciente ejacular e você tirar os espermatozoides lá da bexiga, isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é você fazer punção de epidídimo, né? Então, até lembrar que existem 3 formas de a gente obter espermatozoide, tá? Existe a masturbação, que é o mais comum, a punção de epidídimo, tá? E a biópsia de testículo, né? Basicamente isso, eu acho. Aí eu falei um pouquinho sobre a função das glândulas, né? Próstata, glândulas uretrais e vesícula seminal. De uma forma bem geral, vesícula seminal nutre, próstata neutraliza a acidez da urina e a principal produtora de líquido, né? E a glândula de Cooper, né, o uretral, é a que lubrifica a uretra antes da passagem do sêmen, tá? Aí eu coloquei um pouquinho da hipotálamo, hipófise, testículo, né? GNRH, FSH, LH e testosterona, tá? Falei um pouquinho sobre hipogonadismo e hipogonadotrófico. Isso é muito comum em pacientes que usam anabolizantes, tá? Eles usam uma grande quantidade de testosterona exógena e acabam não produzindo, acabam fazendo feedback negativo para lá o ciclo de indução da testosterona. E com o tempo pode ser que ele pare realmente a produção endógena. Então, quando ele pare de tomar essa exógena, e agora eu vou voltar a produzir a endógena, e aí ele não volta nas condições normais, tá? Existem várias outras síndromes também que podem dar isso. A mais comum é Klinefelter, tá? E aí você tem baixa de testosterona. Há algumas infecções, né? Enfim, as infecções, o que a gente acha muito no espermograma? A gente acha mais de 1 milhão de espermatozoides, tá? Isso é sinônimo de infecção, né? Leucócitos, né? O que eu falei? Falei certo, gente? Quando você acha mais de 1 milhão de leucócitos, falei, mais de 1 milhão de leucócitos é sinônimo de infecção. Tô pensando duas coisas ao mesmo tempo. Bom, vamos lá. Aí algumas outras coisas que são importantes, né? A idade não é tão importante, mas existem outros fatores comportamentais. Por exemplo, o pesticida, o calor, a radiação, metais pesados, dieta, tabagismo, obesidade, alcoolismo. São coisas que a pessoa faz,
né? Então tá no dia a dia dela, que podem causar infertilidade, podem atrapalhar a fertilidade dela. Existem alguns medicamentos também, quimioterápicos, radioterápicos, antidepressivos, né? Alguns antidepressivos, inclusive, eles dão a não ejaculação, tá? Mas alguns fazem com que realmente diminua a qualidade seminal, então tem uma série de medicamentos que podem atrapalhar. Bom, é isso. Bom, aí a gente teve a aula de espermograma, né? Depois a teórica, depois a gente fez a prática. Mas basicamente é o seguinte, algumas coisas interferem no espermograma, no exame. Lembrando que os espermatozoides eles são produzidos em torno de 40 a 70 dias, dependendo do autor que você pegue, tá? Então eles não entram muito no consenso, né? Mas eles são produzidos em ondas de produção, isso é um consenso, tá? Então você pergunta algumas coisas e tal. Aí quais são o que a gente olha, né? O que a gente visualiza? De parâmetros macroscópicos, a gente visualiza tempo de liquefação, viscosidade, o aspecto, a cor e o odor, tá? Então a gente analisa macroscopicamente, a olho nu, tá? Chega lá o potinho e a gente olha. Microscopicamente, o que a gente vai olhar, né? Só que a fresco. Então eu tiro uma gotinha, coloco lá na minha câmera de macro, Erdős-Bauer, tá? E o que eu vou observar ele assim que eu coloco, né? São os leucócitos, se tem leucócitos ou não, hemácias, debris, volume, concentração e a motilidade. Então, quantos espermatozoides tem, se eles estão andando. Então, a motilidade, ela pode ser progressiva linear, móvel não progressiva ou imóvel, né? Lembrando que imóvel não significa que ele tá morto, tá? Aí eu vou corar a minha lâmina, a gente também fez isso. E aí a gente vai ver a vitalidade, que é aquele se tá branquinho ou rosa. Se tiver branquinho, ele tá vivo, se tiver rosa, ele tá morto, tá? Isso corando com eosina e nigrosina. E vamos ver a morfologia, né? A gente vai ver lá se a cabeça tá tranquilo, dá pra ver também lá o acrossomo, se estão 2/3 da cabeça, ver a peça intermediária, se não tá muito grande, e ver a cauda, né? Ver se tem 2 cabeças, 3 cabeças, enfim. E aí falei um pouquinho de novo, né? Punção de epidídimo, biópsia de testículo, tá? Vamos ver o que mais. Aí eu falei sobre os outros testes de função espermática, né? Que são testes complementares ao espermograma, tá? Que vem outras coisas, além do que é visto no espermograma, tá? O teste pós-mótico, aí vocês veem lá como é que é feito, mas ele pra ver vitalidade também. É aquele que a caudinha fica inchada. Teste de anticorpos anti-espermatozoides, teste pós-coito e o teste de fragmentação de DNA. Basicamente isso, tá? Tem alguns outros testes, tipo quantidade de oxigênio reativo e tal, mas não são muito importantes. Bom, e aí a gente vai começar a infertilidade feminina. Bom, então sobre a infertilidade feminina, né? A gente falou um pouquinho sobre a parte normal, então útero, tubo uterina, ovários, certo? Falar um pouquinho sobre o ciclo ovariano, então o hipotálamo produz GnRH, hipófise FSH e LH, o FSH é o folículo estimulante, né? E o LH é aquele que dá o pico e dispara a ovulação, tá? E aí o ovário que vai produzir progesterona e estrógeno, tá? Primeiro o estrógeno, depois a progesterona lá no corpo lúteo, certo? É importante vocês verem aquele quadrinho, certo? Para tentar lembrar das fases, né? Então, primeiro o FSH, aí as células lá que ficam em volta do óvulo, né? Vão produzir estrogênio, e aí vai parar de menstruar e o endométrio começa a crescer. Aí você tem o LH, o disparador da ovulação, esse folículo rompe, produz o corpo lúteo começa a produzir progesterona, e essa progesterona aumenta ainda mais o endométrio, tá? Então deixa ele bem entumecido. A gente falou um pouquinho dos métodos anticoncepcionais, mas acho que vocês já sabem bem. A endometriose, que
que é importantíssimo, que é como o que acontece na endometriose, né? Você vai ter o endométrio, o tecido endometrial crescendo fora do útero, certo? E aí, o tratamento é cirúrgico, você vai lá queimar os focos da endometriose. Dá muita dor, muita cólica e tal. Aí você tem anomalias tubárias, né? Então, útero bicorno, de Delfo, que são... Lembrando que o útero é como se fosse, sei lá... Não sei, muito assim, né? Assim, mais ou menos assim. Retinho assim e assim. Pronto. Aí é como se... o que acontece, né? São duas coisas iguais que se juntam e fazem o útero. Quando acontece ficar assim, né? Ou seja, como se fossem dois pequenos úteros, eles não se juntam, é um problema. Muitas vezes esse útero não é funcional, e aí a pessoa pode ter infertilidade, tá? Aí, na outra aula a gente falou de novo, só que com outra abordagem. A principal fonte de infertilidade feminina é a idade, né? Por que da idade? Porque a gente passa nossa vida inteira com os nossos folículos, né? Primordiais, a gente já nasce com eles. E aí, todo o estresse oxidativo que a gente sofre, eles também sofrem, tá? Então, principais problemas seria idade, a endometriose, obstrução tubária, né? Perguntar aqui algumas coisas e tal. Os exames que a gente faz pra ver ovulação, né? Pra ver a fertilidade feminina. Faz FSH, faz progesterona, LH, o controle de ovulação, faz esteroscopia, esterossalpingografia, né? Lembrem a diferença entre os dois, tá? Pronto, voltamos, gente. Vocês devem ter visto que mudou um pouquinho, né? Acho que está gravando, mudou um pouquinho porque eu tava gravando de dia ainda, enquanto meu bebê tava dormindo. E aí agora eu não consegui gravar o resto do dia, agora já tá de noite, ele voltou a dormir. E eu voltei a gravar, tá? Pra poder liberar o vídeo amanhã pra vocês. Muito bem, vamos continuar então a infertilidade feminina, né? Então se tiver algumas coisinhas repetidas, tá? Não relevem. Bom, vamos seguir então. Então, como é que a gente vai ver a reserva ovariana, né? Basicamente por FSH antimileriano, contagem de folículos antrais, que é aquele que a gente vê por ultrassom, a idade, a quantidade de FSH e estradiol, inibina não muito, tá? Mas basicamente antimileriano, contagem de folículos antrais e idade. E FSH também, tá? Sendo antimileriano o melhor de todos para predizer reserva ovariana, certo? Aí algumas coisas que também são muito importantes, assim como a endometriose, né? Síndrome do ovário policístico. Então, lembrando que o síndrome do ovário policístico tem várias outras características, tá? Então, exortismo, deixa eu ver aqui para não esquecer de nada. Exortismo, hiperandrogenismo, amenorreia, infertilidade, obesidade, resistência à insulina, tá? Então não é só o ovário lá que fica com aqueles vários cistozinhos, né? Isso tem várias consequências, tá? Então essas são as consequências mais básicas, né? Então fica aquele, eu digo que é o choquito, né? A forma de diagnóstico melhor do ovário micropolicístico é o ultrassom. Então você vai ver lá aquele ovário formato de choquito com várias bolinhas assim e vários cistos retidos, né? E tratamento anticoncepcional, tá? Porque aí você faz com que a paciente não ovule, ela não ovulando, não cria o folículo, aquele folículo não deixa de se romper, né? Não fica retido, e aí a paciente para de ter o ovário micropolicístico, tá? É a melhor forma, assim, de tratamento. Aí, fatores uterinos, de infertilidade. Sinéquias, pólipos, miomas, endometriose, anomalias congênitas, a gente vê por esteroscopia, né? Então, esteroscopia é aquele que a gente vai lá com a câmerazinha, vocês sempre confundem. A esteroscopia a gente vai com a câmera, vê os fatores uterinos, vê como é que tá dentro do útero, certo? E a esterossalpingografia é aquele que eu vou com contraste, que parece uma nuvenzinha, que eu vou injetar o contraste e ele vai sair pelas tubas uterinas para ver permeabilidade tubária, tá? São coisas diferentes,
São exames que veem coisas diferentes e é importante vocês saberem a diferença, certo? Tanto para a prova como para a vida. Pronto, aí eu começo a falar um pouco sobre hiperestimulação ovariana controlada, né? A importância de você fazer essa hiperestimulação, principalmente para tratamento de reprodução assistida, que a gente quer uma quantidade maior de óvulos para poder dar mais chance a essa paciente, né? Uma maior chance de fertilização e de bons embriões. E aí a gente vai dar o estímulo com FSH, o estímulo exógeno, tá? E aí tem vários tipos de estímulo. E aí eu começo a falar dos tratamentos, né? Coito, inseminação, FIV e ICSI. Eu acho que a gente não chegou a falar isso na NP1, foi só na NP2, né? Se eu não me engano. Então, não vai cair. Bom, gente, é isso. Era só pra complementar mesmo esse vídeo, né? Ficou faltando. E boa sorte. Estou lá no chat, lá no Moodle, no meu e-mail. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Espero que tenha dado uma boa revisada aí pra vocês. Bons estudos. E fiquem com muita saúde, tá? Por favor, fiquem em casa, fiquem tranquilos, que eu ando muito triste e preocupada aí com a nossa situação. Tchau!